Antes que o tempo fosse contado, antes que as estrelas fossem medidas, antes mesmo que o primeiro átomo vibrasse no vazio, houve ordem. E onde há ordem, há lei. E honra a lei, a responsabilidade. Assim começa o veredicto. O silêncio absoluto se estende pelo firmamento. Galáxias interrompem sua dança. Constelações se inclinam como testemunhas antigas. Diante do trono que sustenta toda a existência abracei, o registro eterno, menos aquele que precede a própria história. Uma voz ressoa, que sejam chamados aqueles que transgrediram a luz. E o eco dessa ordem percorre as dimensões invisíveis. Eles são conhecidos por muitos nomes. Alguns os chamaram de vigilantes, outros de filhos da alvorada. Em antigos rolos preservados na memória de gerações como o livro de Enoque, foram descritos como aqueles que abandonaram seu posto. No relato sagrado do Gênesis aparecem apenas como filhos de Deus que cruzaram um limite proibido. Mas aqui, diante do tribunal eterno, seus títulos não importam. O que importa é o ato. O decreto é lido. Receberam autoridade e traíram. Foram estabelecidos como guardiões e tornaram-se corruptores. Desceram onde não lhes foi ordenado descer. As estrelas estremecem. O nome do primeiro réu ecoa como um trovão distante. Senjasa, tu, que persuadiste outros a romperem o selo do equilíbrio. Tu, que lideraste o juramento no cume da montanha, confirmas teu ato? O silêncio que se segue não é negação, é reconhecimento. Em seguida, é chamado Azazel, tu que ensinaste aos homens as lâminas de guerra, que revelaste segredos não destinados à carne, que alteraste o curso da inocência humana, que tens a declarar? A resposta não vem em palavras mas em memoria, e a memória é prova incontestável. Esse tribunal não funciona como os tribunais da terra. Aqui a intenção e a consequência são vistas ao mesmo tempo. Cada escolha vibra eternamente. Cada ato deixa uma assinatura na estrutura do cosmos. O registro é apresentado. Mostram-se cidades erguidas sob um conhecimento prematuro. Mostram-se armas moldadas antes que o coração estivesse pronto para a responsabilidade. Mostram-se linhagens gigantescas que distorceram a harmonia da criação. Mostra-se o choro da própria terra. A acusação não é de ignorância. Não é erro. É rebelião consciente. E então é pronunciada a primeira parte da sentença. Que sejam removidos de sua posição. Que sua luz lhes seja retirada. Que sua autoridade seja suspensa. Um abismo começa a se abrir. Nos antigos textos, ele é chamado de o Poço do Abismo, como registrado no Apocalipse. Não é apenas um lugar, é contenção, é suspensão, é espera. Mas o julgamento ainda não terminou. Surge outro nome, mais antigo que a própria rebelião terrestre, que seja chamado o Acusador, a serpente antiga, identificada nas visões finais como Satanás, apresenta-se. Sua transgressão não foi apenas descer, foi insurgir-se contra a própria fonte. O tribunal relembra o momento primordial, quando a exaltação se transformou em soberba, quando o brilho desejou ser origem, quando o reflexo quis ser o sol. Alguns o chamaram de Lúcifer, o portador da luz. Mas luz emprestada não é luz própria. Desejaste ascender acima das alturas. Buscaste um trono onde já havia trono. Plantaste dúvida onde havia confiança. O universo observa. Nebulosas giram mais lentamente. Planetas interrompem suas órbitas simbólicas. Até mesmo o tempo parece aguardar a conclusão. O juiz eterno ergue o cetro, não como um gesto de ira, mas de autoridade absoluta. A rebelião foi permitida por um tempo. A corrupção foi contida. A humanidade foi advertida. Mas o ciclo se encerra. Então é lido o decreto final, conforme já revelado profeticamente no mesmo Apocalipse, onde o lago de fogo aguarda como destino definitivo daquilo que rejeitou a restauração. Que o líder da insurgência seja lançado no lago preparado antes das eras. Que a fonte da acusação seja silenciada. Que o mal não tenha mais trono, nem influência, nem voz. O abismo, que antes era uma prisão temporária, treme, pois o abismo é espera. O lago é conclusão. A diferença entre os dois é a diferença entre contenção e sentença executada. Anjos fiéis permanecem como testemunhas. Eles não celebram com um júbilo descontrolado. Eles celebram com reverência. Justiça não é espetáculo, é o equilíbrio restaurado. E então, algo inesperado acontece.
O tribunal volta seu olhar para a humanidade. Vós, feitos do pó e do sopro, vós frágeis e livres, observastes a queda dos poderosos, aprendestes que posição não garante permanência, que conhecimento sem caráter destrói, que poder sem submissão corrompe. A sentença contra os anjos caídos não é apenas punição, é uma advertência universal. A criação inteira respira. Montanhas invisíveis se estabilizam, correntes espirituais se dissolvem, ecos antigos de corrupção são apagados como um ruído que finalmente encontra o silêncio. O juiz declara: está consumado o julgamento dos que transgrediram as fronteiras eternas. O abismo cumpriu sua função. O lago cumpre agora sua finalidade. A ordem é restaurada. E o que era distorção se desfaz. O que era acusação se cala. O que era trevas perde sua substância. No registro eterno, ao lado da sentença, uma inscrição final é gravada: justiça e misericórdia se encontraram. A verdade prevaleceu. A criação permanece. O universo retoma seu movimento. As estrelas voltam a brilhar com intensidade renovada. As galáxias retomam seu cântico gravitacional. O tempo prossegue, mas agora sem a sombra da insurgência original. E no silêncio que segue o veredicto, compreende-se algo profundo. Nem mesmo os seres celestiais estão acima da lei da fonte. Autoridade é confiança delegada. Luz é responsabilidade. Liberdade é um teste. O julgamento dos anjos caídos não foi apenas o fim de uma rebelião antiga. Foi a confirmação eterna de que o bem não é frágil. Ele pode ser desafiado. Pode ser temporariamente obscurecido. Mas não pode ser derrotado. E assim se encerra a leitura diante do universo. O abismo se fecha. O lago consome o que deve ser consumido. A ordem permanece. E o trono continua. O que você achou dessa jornada cósmica? Há muitas camadas nesses relatos antigos que moldaram nossa compreensão do bem e do mal. Deixe seu comentário sobre qual parte mais te impressionou. Se você gosta de explorar esses grandes temas da história e da espiritualidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.